Present tense novamente. Imagines. Por que temos esse S aí? Você se lembra? Qual é o sujeito? The heart of this flower. The heart. Heart é o núcleo do sujeito, o coração desta flor. Como coração, um coração singular, terceira pessoa do singular, o verbo no presente leva um S. Imagines. É aquele que vai receber o does para uma pergunta ou uma negação, ok? E por último, it is about you. É sobre você. Uma sentença com o presente simples do verbo to be. Então vejam, nesses exemplos aqui, nós temos as três formas das quais falamos aqui. Os tenses, os aspects e os modals. Então vamos ver lá, quais são eles? It is, present simple do verbo to be. O verbo to be, como é auxiliar, para formarmos pergunta, vamos apenas inverter. Is it about you? Ou, para negação, it isn't about you. Já os outros dois verbos que temos aqui no present simple não são auxiliares. Nós temos a segunda sentença. Your eyes have their silence. Have, present simple de have. Não auxiliar aqui, né? O verbo ter aqui no seu sentido comum, sem ser auxiliar, então ele vai precisar de um auxiliar para formar a negação e a interrogação. Então, como eu digo, your eyes don't have their silence, or do your eyes have their silence? Vamos precisar do do, porque é uma terceira pessoa do plural. Os outros tempos, as outras formas, né, estão com aspect ou modal, então já tem um verbo auxiliar. Vamos ver quais são, então? A primeira, I have traveled. Pergunta, have I traveled? Negação, I haven't traveled. Então, o have funcionando como auxiliar. Da mesma forma, aquela quarta sentença ali, I have closed. Have I closed? Ou I haven't closed. E as outras duas restantes têm will, um modal. O modal também é auxiliar. Então, a sentença, your slightest look will unclose me, na pergunta ficaria, will your lightest look unclose me? Então, só colocamos o will antes do sujeito. Ou, para negar, your slightest look will not unclose me. Lembrando que o will not pode ser contraído para won't. Então, vamos na outra. I and my life won't shut very beautifully. Will not shut. Ou pergunta, will I and my life shut very beautifully? Então, assim é que funciona esse formato de interrogação e negação do inglês, sempre colocando um auxiliar antes do sujeito ou colocando o auxiliar para a negação com a palavra not na sequência. Ok, então aqui concluímos nossa aula em que focalizamos o texto, a sentença e o verbo dentro da sentença, ok? Então, até a próxima.